Primeiramente, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Não sei o horário que você está nos assistindo, até porque nós temos a nossa grade de reprise, mas começa a partir de agora, neste exato instante, o Na Mira Informação Verdade, com muita informação, prestação de serviço e debates importantes, não apenas para o nosso país, o nosso estado e nossa região, também localmente, por que não dizer, né? A gente tem direcionado forças para debates públicos que impactam a região. Hoje, o Na Mira, ele vai ter um formato um pouquinho diferente do habitual, né? Hoje nós vamos falar sobre a região, debater diversos temas. E eu trago hoje um convidado muito especial que eu vou apresentar dentro de instantes para vocês aí, tá certo? Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos e chamar nesta sexta-feira, mudando um pouco o formato do programa que vocês já estão habituados, o Na Mira Entrevista de hoje. Coloca a vinheta. E o nosso convidado de hoje não poderia ser mais ilustre, querido e estimado. Eu tenho o prazer de chamar para participar do programa de hoje com a gente. Meu amigo, vamos começar pelo grau de importância da descrição dele. Ele é meu amigo, ex-prefeito de Guarujá, um dos prefeitos mais incríveis que tivemos em toda a Baixada. E no Guarujá ele dava show, é muito querido, tem uma fortíssima aprovação lá. Além disso, pré-candidato a deputado federal, pré-candidato a deputado federal, pretende representar a região lá em Brasília, o que é de suma importância. Aliás, a gente precisa ter sim lideranças da região e de qualidade que tenha condições, né, de debater diversos temas. Então isso é muito importante, né? É verdade. E um pensador da vida pública. Eu vou chamar aqui o Farid Badi, ele é mais popularmente conhecido como Farid. Farid, primeiramente, seja bem-vindo ao Na Mira. Obrigado, Cris, é uma satisfação, uma alegria estar aí participando do seu programa. Eu sempre que eu posso te acompanho aí. Tivemos aí recentemente Peruíbe junto com você, conversando aí a respeito de temas importantes, não só para Peruíbe, como para toda a região. Você é uma pessoa que eu admiro bastante também, uma pessoa super popular. Enfim, estou muito feliz de participar do seu programa. Como você disse, eu fui prefeito de Guarujá, né, de 2005 a 2008. A minha esposa foi deputada estadual, de 2007 a 2011, também trabalhou bastante aqui pela região, por Guarujá e as demais cidades da região. Eu, na verdade, Cris, eu não sei se você sabe, mas além de comerciante, eu comecei a minha vida pública em 1997, quando eu assumi a subprefeitura de Vicente de Carvalho. Na verdade, um distrito aqui do Guarujá. Vicente de Carvalho é praticamente uma cidade, né? Nós temos hoje em Vicente de Carvalho mais de 150 mil habitantes. São poucas as cidades no Brasil que têm mais de 150 mil habitantes. Então, eu praticamente fui prefeito de Vicente de Carvalho, como essa foi meu primeiro cargo público. Na época foi o ex-prefeito e saudoso prefeito Mauricinho Mariano. Depois, eu vou contar rapidamente essa oportunidade para me apresentar aí para o seu público, né? Depois fui candidato a deputado estadual em 2002, foi a minha primeira campanha. Eu obtive 33.800 votos, né? Por isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E foi também a minha primeira participação em eleição, né, como candidato. E aí, em 2004, eu me elegi prefeito, não me elegi deputado em 2002, mas em 2004 me elegi prefeito. E em 2006, a minha esposa, Raifa, se elegeu deputada estadual, enfim. E de lá para cá, a gente vem aí vivenciando um pouco a vida pública aqui na região, especialmente aqui no Guarujá, que é onde a gente vive, né? Mas sem deixar de acompanhar um pouco de perto aí tudo o que acontece na nossa região. Eu acredito que a Baixada Santista pode ter mais representatividade, nós já temos deputados na região, mas eu acredito que a gente tem condições de eleger mais
deputados. Se não me engano, já tivemos 5 deputados federais numa única legislatura e 7 ou 8 deputados estaduais. Eu acho que nós podemos repetir isso, tenho certeza que Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, o Vale vão poder contribuir muito para que isso aconteça. O Farid, é até importante aqui, eu vou aproveitar esse momento aqui para contar algo que talvez poucas pessoas saibam da minha relação próxima com o Farid, né? Em 2016, quando disputei a eleição de vereador em Peruíbe, fui o 10º vereador mais votado, com uma das campanhas mais baratas de toda a história da Baixada Santista. Ganhei a eleição e acabei não levando por questão de coligação, esse tipo de coisa. A pessoa que me colocou na política, né, poucas pessoas sabem disso, que me ligou: Cris, você tem que ser candidato, você tem que disputar, a região e a cidade precisa de você, foi o Farid. O Farid, ele foi um querido amigo que me ligou, me aconselhou, passamos umas boas horas, lembra, Farid? Eu era até mais magrinho, agora eu tô meio rechonchudinho, mas eu era magrinho na época. E eu me recordo que eu sempre tive uma boa amizade com o Farid, acompanhava o trabalho dele, admirava muito o trabalho dele como prefeito lá no Guarujá, da esposa dele como deputada. Tive um prazer muito grande de ter feito campanha para a esposa dele também. Então a gente criou uma relação de amizade que transcende política, né, Farid? Isso que é bonito da política, né? Quando a amizade ela passa de ser apenas no período eleitoral e a gente leva para a vida, né? É verdade, verdade. Na verdade, são coisas que ficam para sempre, né, Cris? A gente tem um carinho e é recíproco esse carinho. E eu sempre acreditei que a gente tem que estar sempre buscando novas lideranças, né, para que se coloquem na disputa eleitoral, criar novas lideranças, porque a gente vai sempre, com o tempo, né, a gente tem que renovar, tem que dar espaço para novas gerações. Você é uma pessoa que representa essa nova geração. Eu acredito muito nisso. Eu, quando me elegi prefeito, eu trouxe uma leva de novas lideranças. Muitos se tornaram vereadores, outros se tornaram secretários, enfim, se inseriram na vida política e aconteceu uma renovação muito grande. Eu acredito que agora é o momento de renovação novamente, né? Eu estou disposto a criar novas lideranças, a inserir novas lideranças na vida pública, porque eu acho que é assim, essa renovação ela é fundamental. A gente já está, enfim, atingindo uma idade que daqui a pouco a gente já não vai estar com aquela disposição que tem você, que tem essas novas figuras que estão aí se inserindo na vida pública. Eu acho isso extremamente importante. Então, você é uma pessoa que representa essa nova geração. Acredito muito em você, viu, Cris? Eu acredito que numa próxima eleição eu quero estar aí com você, quero poder te ajudar, assim como eu sei que a Carla Morando também vai estar aí junto com você, participando aí ativamente da próxima eleição, e te ajudar também aí, né? Ajudar que você possa efetivamente participar da vida pública, se eleger vereador e, quem sabe, por que não prefeito, não é? Nós estamos aí no intuito de inserir novas lideranças. Eu tenho certeza que vai ser uma pessoa que vai dar muitas alegrias aí para o povo de Peruíbe. Muito obrigado, Farid. Muito obrigado, Farid, pelas palavras, e é recíproco. Vamos agora para a nossa entrevista, que é o que o povo quer ver, né? Apresentações feitas e é o que o povo quer ver. Farid, eu quero começar falando sobre um tema complexo para a região metropolitana da Baixada Santista. Começou a chover um pouco, a Baixada Santista entra em pânico. Várias cidades sofrem com alagamentos constantes e a região não é diferente. Em Itanhaém, nós temos até mesmo a região ali central sofrendo com enchentes e alagamentos e até mesmo os acessos da cidade. Em Peruíbe não é diferente, os acessos da cidade numa situação quase que precária, bairros como o Jardim das Flores praticamente condenados. É lamentável. Falta uma discussão a respeito de uma solução prática para isso. A gente sabe que via Estado e via município é praticamente impossível criarmos uma situação de
custear obras que possam amenizar a situação. Faltam também estudos técnicos para que a gente entenda quais os problemas de cada área e como enfrentá-los, né? A gente sabe que isso é por isso que é muito importante, eu sempre digo, essa interlocução com o poder federal. Farid, você é além de um político experiente, um cara que tem uma vida pública muito ativa, eu sei que você também é um sonhador, assim como eu, né? Se nós não formos sonhadores e acharmos que vamos mudar o mundo, a gente pode parar. Pergunta que eu te faço é a seguinte, Farid. Vai chegar um momento que nós vamos poder dizer, olha, agora nós vamos resolver esses problemas de alagamentos e enchentes na Baixada Santista e nessas regiões que sofrem tanto? Você acha que vai chegar este momento ou não? Ou vamos continuar tocando com a barriga isso daí? Eu acredito que nós vamos sim, mas eu acho que para isso, o primeiro passo é a gente ter uma grande interlocução com todos os demais deputados da região, porque assim, é muito comum, Cris, que os deputados eleitos, eles acabem individualizando muito o seu mandato, né? Olha, eu fiz. Eu acredito que para a região da Baixada Santista e do Vale, eu acho que é importante que nós possamos depois ter uma interlocução única com todos os prefeitos. A exemplo da AGEM, já existe a AGEM aí, que é a Agência Metropolitana da Baixada Santista, já discutindo com os prefeitos, enfim, cada um acaba procurando resolver o problema da sua cidade, mas eu acredito que é importantíssimo que nós possamos nos unir, todos os deputados eleitos da região. Eu quero encabeçar isso, eu quero liderar esse processo junto com os demais deputados aí que vão se eleger. Eu tenho certeza que nós vamos eleger vários deputados, tanto estaduais quanto federais. Procurar recursos para a gente fazer, primeiro, um levantamento, né, fazer um estudo para nós entendermos quais são esses gargalos que nós temos ainda na questão de alagamento, se a questão é drenagem, se a questão é dragagem, se a questão... Enfim, quais são os problemas, né, para serem resolvidos, e a gente criar aí uma grande força-tarefa, vamos dizer assim, e buscar recursos para que a gente possa pontualmente resolver essa questão de alagamento. Eu vou dar um exemplo que nós tivemos aqui em Guarujá, quando eu era prefeito ainda. Nós desenvolvemos 2 grandes projetos aqui. Nós não tínhamos nenhum deputado assim defendendo isso, mas nós tínhamos uma interlocução muito forte com o governo federal, junto ao Ministério das Cidades, e nós trouxemos para cá alguns recursos para macrodrenagem, por exemplo, que hoje estão sendo implantados. Eu não tive tempo de implementar todos esses projetos, mas ainda hoje esses projetos estão em andamento na nossa cidade. E que é a questão da macrodrenagem, identificar quais são os problemas, quais são as soluções para resolver esses problemas, e esse processo está em andamento até hoje, né? Por exemplo, nós temos Santos, todos os canais, eles têm as comportas que, quando a maré está cheia, por exemplo, elas se fecham para evitar que a água do mar ela entre para dentro da rede de tubulação de água. Essa é uma solução que foi criada aqui em Guarujá, que está sendo implementada hoje, né? Mas, logicamente, que nada disso seria possível se não tivesse aí estudo para fazer um piscinão, que vai ser feito aqui no Guarujá. Isso, projetos que nós idealizamos há 16 anos, 14 anos atrás, ou um pouco mais, 16 anos atrás. Então, acho que é isso, né? Nós precisamos criar aí uma força-tarefa, unir todos esses deputados estaduais, federais, unir recursos tanto da esfera federal como da esfera estadual e municipal, e fazer um grande esforço para que nós possamos identificar esses gargalos, esses problemas de alagamento que é comum em todas as cidades, e buscar soluções e buscar verba para que isso possa acontecer. Eu quero fazer parte disso, quero liderar esse processo, se assim eu conseguir interlocução com os demais deputados, logicamente todo mundo com a sua própria importância, mas se eu puder liderar esse processo, eu vou fazer isso com muita ênfase, com muita vontade. Nós tivemos, Farid, há pouco tempo, há poucos dias, acho que 10, 12 dias, uma reunião para tratar, inclusive vou até externar isso, eu, você e a deputada estadual Carla Morando, nós
discutimos a questão das enchentes e dos alagamentos e do custo das obras, né, que são realmente altíssimos, né? O que demanda apoio, evidentemente, do governo federal. E aí você me falou de um piscinão que hoje vem sendo pensado lá, articulado para sair no Guarujá. Um custo médio de um piscinão, você saberia dizer hoje para nós aqui, para socializar com o telespectador? Olha, não seria possível te precisar isso, porque isso já faz muitos anos, né? E esses valores foram sendo atualizados, logicamente, não é barato. Depende do tamanho também, né? Exatamente, a solução não é somente o piscinão, entendeu, Cris? É uma série de ações, incluindo o piscinão. Né? A macrodrenagem, o piscinão, as comportas, a dragagem dos rios, tudo isso faz parte de um grande projeto que não adianta, uma coisa sozinha não vai resolver o problema, mas precisa de muito recurso. E eu sei que o governo federal é o ente da federação que mais tem recurso, que mais tem verba para esse tipo de obra. E, logicamente, nós não vamos medir esforços para buscar esses recursos. Logicamente que o governo federal, os ministérios, eles querem projeto. Você tem projeto, você vai lá e busca o recurso. Então, por isso que eu acho que o primeiro passo seria fazer esse mapeamento, um estudo de todas essas regiões onde existe o alagamento, em todas as cidades, e aí buscar em conjunto, né? Não só com os deputados da Baixada, mas com a bancada paulista no governo federal, né? A bancada de deputados paulistas. Eu lembro quando eu fui prefeito, nós conseguimos, junto ao governo, a bancada paulista do estado de São Paulo, na Câmara dos Deputados, recursos, por exemplo, na época, para a implantação do aeroporto. Depois eu saía, enfim, a prefeita que me sucedeu acabou mudando o plano, o recurso se perdeu, enfim. Mas, lógico que você tem força para pleitear junto a todos os deputados do estado um recurso, né, da bancada paulista lá, junto ao governo federal. E a gente também, logicamente, iríamos retribuir para outras regiões também. Então, acho que é isso. Dinheiro não falta do governo federal, o que falta mesmo é uma articulação mais organizada, projetos, e buscar que esses recursos efetivamente saiam, desde que você tenha força política para isso. Farid, você falou uma coisa muito importante aqui, que é a questão da macro e da micro drenagem, né? Um trabalho que é de suma importância e faz parte de todo esse processo para enfrentar as enchentes e os alagamentos, que são problemas já crônicos na nossa região. E aí, Farid, acontece o seguinte, nós sabemos que temos todas as burocracias necessárias dos processos de licenciamentos ambientais. E eu sinto que nos últimos anos, os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, os nossos prefeitos, eles parecem meio que aceitaram que é muito burocrático, é muito difícil. Então nós temos vários cenários, como por exemplo o cenário de Peruíbe, em que o processo de micro e macro drenagem ficam estagnados simplesmente porque o poder público já entende que é uma batalha muito dura enfrentar a questão de licenciamentos ambientais. Como que poderíamos fazer esse enfrentamento, não no sentido bélico do enfrentamento, mas no sentido de avançar, desburocratizar, ser responsável ambientalmente, para que a gente possa ter todo um processo de micro e macro drenagem feitas dentro do tempo necessário para que a gente sofra menos nesses períodos de chuva? A verdade é que eu acredito que a questão ambiental ela tem que ser levada muito a sério, como você mesmo disse. Eu acho que nós temos que respeitar a legislação ambiental, nós precisamos buscar causar o menor dano possível ao meio ambiente. Isso é uma questão que preocupa, na verdade, todo mundo, não é? Os jovens, para você ter uma ideia, eu vi uma pesquisa recentemente que uma das maiores preocupações do jovem no Brasil é com o meio ambiente. Que bom, né? Que o jovem está se conscientizando e preocupado com a questão do meio ambiente. Então, acho que o primeiro ponto, nós temos que respeitar a legislação ambiental, evitar causar danos para o meio ambiente, logicamente, mas eu acredito que a gente não pode simplesmente ir para o lado mais fácil, dizer, é difícil.
Não, não é difícil. Difícil sim, mas não é impossível. Nós conseguimos aqui, por exemplo, eu citei aí a questão do aeroporto, nós conseguimos em 2 anos e meio, todas as licenças ambientais para aprovação do uso do aeroporto. Né? Com todas as intervenções que nós iríamos fazer, nós conseguimos a licença ambiental. Tivemos outros projetos aqui, como, por exemplo, o projeto que nós tínhamos de habitação, um dos maiores projetos de habitação do Brasil à época, que era o projeto Porto Favela Cidade, no Parque da Montanha, onde nós íamos desenvolver famílias, onde nós íamos fazer a expansão do porto. Aliás, essa expansão está acontecendo aqui do lado da margem esquerda do porto, que é a nossa margem aqui em Guarujá, e nós conseguimos todas as licenças ambientais. Não é? Nós tivemos o cuidado de fazer um levantamento, enfim, conseguimos fazer. É difícil? Mas não é impossível. Basta você se cercar de pessoas competentes, pessoas que realmente conhecem do assunto. Então, assim, a questão ambiental não é um impedimento. O impedimento é quando as pessoas não têm de verdade preocupação com o meio ambiente, aí sim. Aí vem os embargos, vem a dificuldade para se conseguir realizar esses projetos. Mas eu acredito que com muito boa vontade, com equipe técnica competente, com pessoas envolvidas de verdade, no cuidado com o meio ambiente, eu acho que nós conseguimos ter as licenças independente do rigor da legislação. Perfeito. Ô Farid, outro problema da nossa região, que você como prefeito lá no Guarujá enfrentou muito forte, e a nossa região aqui sofre demais. Eu não vejo a hora de a gente, pelo menos, começar a melhorar os índices. Para você ter ideia, Peruíbe, segundo o grupo de pesquisa Sou da Paz, dessa entidade, esta ONG, hoje atinge o primeiro lugar de cidade em até 70 mil habitantes como índice de cidade mais violenta. Os números assustam, porque foi um crescimento exponencial dos últimos 6 anos. A Baixada Santista segue na mesma toada, criminalidade aumentando cada vez mais. Para você ter ideia, quando você entregou Guarujá como prefeito, era um índice. Hoje, Guarujá atingiu um índice de quase 400% a mais do que o período em que você foi prefeito. Então nós vemos que a região metropolitana da Baixada Santista parece que nos últimos anos, quando amoleceu o combate à violência, à criminalidade, os índices subiram. Como equalizar isso? Como resolver este problema de segurança pública? A nossa região está perdendo o combate para o narcotráfico, por exemplo? Na verdade, a gente fala muito a respeito disso aqui em Guarujá e nas demais cidades que estão aqui próximas, né? Em todos os lugares que eu frequento, onde nós estamos discutindo a questão política, eleitoral, sempre se levanta essa questão da violência, né? E parece que a gente vai resolver tudo isso somente com mais polícias, né? Para você ter uma ideia, na minha gestão, eu criei a central de monitoramento e colocamos câmeras por toda a cidade, criamos uma central de monitoramento moderna, colocamos totens onde as pessoas podiam acionar essa central de vários pontos da cidade, aumentamos o policiamento, conseguimos em parceria com o governo do estado, aumentamos o efetivo aqui para a nossa cidade, enfim, trouxemos vários recursos para a própria polícia militar, para a guarda municipal, reequipamos, demos mais condições para a guarda municipal, inauguramos a sede da guarda municipal, enfim, fizemos uma coisa importantíssima para a questão da segurança, a iluminação pública. Nós fomos, Cris, em 2006 e 2007, a cidade do Brasil que mais investiu em iluminação pública, logicamente não em números absolutos, mas em percentual. Então, assim, tudo isso ajuda muito a combater violência e criminalidade. Mas a coisa mais fundamental, a questão mais fundamental, isso foi talvez dos pontos mais fortes da nossa gestão para a gente diminuir a criminalidade, foi investir efetivamente e muito forte em qualificação profissional, geração de emprego e renda, especialmente
envolvendo os jovens, né? Para você ter uma ideia, Guarujá baixou assim drasticamente o número de ocorrências envolvendo menores no nosso período aqui à frente da prefeitura. Por quê? Porque nós tínhamos projetos onde nós fazíamos aí inseríamos o jovem em vários projetos de qualificação profissional. Por exemplo, a ETEC Santos Dumont, que é a única ETEC que nós temos aqui no Guarujá, foi trazida na nossa gestão. Recuperamos o curso de manutenção de aeronaves, que é um curso excepcional, que infelizmente hoje não tem mais, não existe mais. Eu acho que a grande sacada, a grande saída, Cris, é você investir pesado sempre nisso, na qualificação, né, profissional, envolvendo os jovens, geração de emprego e renda, investir em educação de qualidade. Eu acho que é esse o caminho. Logicamente. Até porque, né, você desculpa interromper você, mas até porque quando a gente investe na polícia, na GCM, que como você disse é muito importante, nós estamos investindo quando o problema já existe. O que você fala aqui é que a gente precisa enfrentar o problema antes de ele existir. E nós só vamos conseguir enfrentar esse problema com oportunidade, com qualidade nessa oportunidade, facilitação do acesso à oportunidade. É mais ou menos isso, né? Exatamente, porque se a gente não combater o problema na raiz, a saída vai ser sempre aumentar o policiamento, mas a questão social, o problema vai continuar lá. Então nós temos que trabalhar para amenizar esse problema. É nisso que eu acredito. E um dos pontos fortes do meu mandato, se Deus quiser, vai ser trazer para a região como um todo, né, vários cursos de qualificação profissional para jovens, né, cursos técnicos, porque são cursos de duração curta, mas com efeito muito rápido, né? A pessoa se qualificou, já está entrando no mercado de trabalho. E, logicamente, buscar cursos que são vocacionados para a nossa região. Não adianta você trazer um curso que você vai qualificar o jovem e não vai ter mão de obra para ele aqui, né? Não vai ter onde ele usar esse curso, né? Ele não vai poder se inserir no mercado de trabalho. Então, nós temos várias vocações. Uma das mais fortes, por exemplo, além do turismo, que está em toda a região, a indústria naval, né? Eu não sei se você sabe, Cris, mas a nossa região é uma das que mais tem embarcações no Brasil. No Brasil. E nós temos uma deficiência de mão de obra, uma falta de mão de obra fabulosa, enorme, gigante. A gente importa mão de obra de outras cidades, inclusive até de outros estados. Então, essa é uma vocação que a gente precisa olhar com bastante atenção, trazer cursos de manutenção de embarcações, né? Ou seja, carpintaria naval, mecânica naval, pintura naval, tudo que envolve, né, a área marítima, né, embarcações, trazer cursos para essa mão de obra, além do turismo. Enfim, são muitas as vocações, identificar quais são, todas elas, e trazer para cá cursos voltados para essas áreas. E, com isso, a gente gerar mais emprego, ocupar esse jovem com, enfim, eu não sei se você sabe, dentro desse estudo que eu vi, uma das maiores preocupações do jovem, a maior preocupação do jovem no Brasil é com a falta de emprego, perspectiva de futuro, medo da fome. Você veja, um país como o nosso, que é um país relativamente jovem, com uma população jovem muito grande, sem esperança de futuro. Então, nós precisamos, com certeza, fazer uma articulação regional para trazer cursos, não só para Peruíbe, mas para toda a nossa região. Existem cursos a nível federal, a nível estadual, que a gente pode trazer. Por que não trazer para o Vale, por exemplo, uma faculdade de medicina, a Unifesp, por exemplo, lá para a região do Vale, nós temos lá o hospital referência no Vale. Posso só pegar uma parte disso que você está falando aí? Por exemplo, você quando traz essas soluções para segurança pública, e você fala aqui, eu respeito muito o que você fala, porque talvez o telespectador não saiba, mas o Farid, quando prefeito em Guarujá, ele conseguiu baixar os índices de violência
quando ele assumiu o governo, até o fim do governo dele, em 372, conseguiu baixar um nível gigantesco, assim, ele teve um aumento no efetivo, se eu não me engano, por volta de, entre policiais e GCMs, por volta de 372%, e os índices de criminalidade tiveram uma queda, assim, na base dos 92%. Estou olhando minha cola aqui da pesquisa que eu fiz. Então, veja só, nós estamos falando que você teve um aumento de efetivo durante o seu mandato, início do seu mandato de fim, entre GCM e Polícia Militar, um aumento de 372%, e uma redução nos índices de violência de basicamente quase 90 e poucos % aí. Ou seja, quando você traz estas soluções que você discute aqui, é porque você teve esta experiência, você sentiu na pele essa experiência, falou, poxa, deu certo aqui, eu acho que a gente precisa replicar em outros lugares. Você tem todo este aporte para transformar isso daí em política pública, quando você discute este tema. Mas você acha que, e isso é preponderante para que a gente possa dizer, que todos os municípios da região metropolitana da Baixada Santista aqui, que sofrem com essa mesma problemática, que quando tem uma situação realmente complicada de empregabilidade, né? A gente falta empregos. A gente precisa de uma solução integrada? Essa é uma pergunta. Para a gente conseguir enfrentar a criminalidade, a gente precisa transformar isso em política pública regionalizada. E a outra pergunta você falou de uma faculdade no Vale do Ribeira, certo? Pariquera-Sul. Pariquera-Sul, sim. Lá já tem uma estrutura médica, né? Enfim. Você acha que, por exemplo, uma faculdade de medicina neste vindouro hospital que vem para Peruíbe aqui, que nós vamos começar uma obra, são duas perguntas, mas eu já quero jogar a bomba na tua mão e você fala aí. Nós já estamos começando a colocar a obra, o objeto do projeto do hospital é que o governo do estado vai financiar o hospital, mas o custeio é para a prefeitura, e a prefeitura não tem condições de custear. O prefeito esteve no programa e falou, olha, a gente é um outro pensamento, porque hoje o município não tem condições de custear. Você acha que existe uma possibilidade desta faculdade de medicina, quem sabe ao invés de Pariquera-Sul, nesta nossa região, Peruíbe, Itanhaém, enfim, aqui bem no meio? Por quê? Porque esta é uma região que sofre por não ser tão atrativa para os médicos, ou seja, os médicos não vêm para cá. Essa é uma dificuldade que nós enfrentamos. Então são duas perguntas. Essa possibilidade da faculdade aqui, na nossa região, entre Peruíbe, Itanhaém, quem sabe até mesmo no Vindouro Hospital, não sei, não mexe no objeto, mas hipoteticamente. E se você acha que uma faculdade de medicina resolve a problemática de médicos na região, se mantém eles aqui. E a outra questão é, se essa política pública de segurança que deu certo lá no Guarujá, ela poderia ser integrada na região metropolitana da Baixada Santista. Por gentileza, Farid. Desculpa interrompê-lo. Não, imagina, foi perfeita a sua intervenção. Na verdade, olha só, nós já temos na Baixada várias faculdades de medicina. Né? Nós temos em Santos, nós temos em Guarujá, nós temos em Santos, se não me engano, já são 2 ou 3 faculdades de medicina. Temos a Unifesp em Santos, né? Nós temos no Guarujá 2 faculdades de medicina. Então, o que falta aí um pouco, talvez, para a Baixada Santista, é uma atuação um pouco mais efetiva para que os prefeitos façam convênios com essas faculdades, para que os médicos possam fazer a residência nesses hospitais, né? Nesses hospitais públicos. E aí façam os estágios, né? Porque o 4º e 5º ano de medicina, todos eles são feitos em hospitais. Eu tenho um filho que se formou o ano passado em medicina. E onde foi que ele fez os 2 últimos anos? Foi na Santa Casa. Alguns municípios, por exemplo, Praia Grande, fez parceria com a Universidade aqui de Santos, e ele fez lá, trabalhavam vários médicos que estavam se formando, trabalhavam nas unidades de saúde. Na verdade, a custo muito baixo para o município. Eu acho que falta buscar aí,
soluções. Nós já temos muitas faculdades de medicina aqui nessa nossa região, e o que falta é um pouquinho mais de percepção, né? Farid, por exemplo, eu vejo que no Guarujá tem a faculdade, Santos tem, e me parece que essas cidades, elas conseguem manter mais médicos nas cidades. Nós aqui em Peruíbe, por exemplo, não, a gente sempre tem que estar trazendo médicos de fora, sempre está trazendo médicos de fora. E aí, não sei se é um pensamento inocente, sabe? Mas eu tenho a sensação de que se a gente tivesse uma faculdade por aqui, sei lá, na região, a gente conseguiria manter. Ou eu estou errado nessa visão? Talvez seja um outro caminho, como você mesmo disse, aproximar as outras faculdades da cidade. O que você acha? Olha, se pudesse ter uma faculdade aí entre Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, perfeito, né? Mas o que essas universidades fazem, na verdade? Elas vão olhar possibilidade de ter alunos, a renda per capita, enfim. Lógico que pode ser interessante, mas independente de haver uma nova faculdade nessa região, nós temos várias aqui na Baixada Santista, que não é tão longe assim. Você sai de Santos para Itanhaém, quanto tempo você leva? 40 minutos? Eu acho que é isso, não passa de 40 minutos, quer dizer, buscar alternativas, buscar algumas alternativas locais, enquanto não se tem uma faculdade, né? E o custo desses convênios entre prefeitura e as universidades, e as faculdades de medicina é relativamente baixo, até porque para as próprias universidades, para as próprias faculdades, é importante que os seus alunos tenham opções, não é, para poderem fazer lá os seus 2 últimos anos, o 5º e o 6º ano de medicina, depois em alguns lugares fazer residência. Lá em Pariquera é a mesma questão, é uma região bastante distante, não é? Vocês imaginam que para lá também a dificuldade para conseguir médicos. Eu estive lá com o prefeito, nós temos uma dificuldade, porque o que acontece, Cris? O salário que as prefeituras podem pagar para médicos são salários que não são atraentes para nenhum médico, porque, primeiro que hoje existe uma lei que eles não podem ter mais do que 2 vínculos com o órgão público. Os salários são relativamente baixos, justamente por conta ninguém pode ganhar mais do que o prefeito, até X salários. E todo mundo sabe que qualquer médico que faça plantão, que tenha o seu consultório, enfim, ele ganha muito mais do que qualquer prefeito, o salário de prefeito. Então, como é que você faria para atrair isso? É trazer esses médicos residentes, fazer essas parcerias com as universidades, as faculdades de medicina já existentes, e você vai ter médicos lá praticamente a custo baixíssimo, né? Apenas com um convênio que você faria com essas faculdades. Então, essa é uma alternativa. E a outra saída sempre é essa terceirização, né, que tem causado aí tantas polêmicas, Brasil afora, né, as OS, enfim. É uma saída que foi encontrada e que hoje nenhuma prefeitura consegue abrir mão disso, porque não consegue contratar médico, fazer concurso público e atrair médicos. O Farid, outro problema, continuando na saúde, a gente já volta para a segurança pública. Você pega o município de Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, mas vamos pegar Peruíbe, um exemplo prático. Nós temos um gasto exacerbado com os chamados RPAs, que são os recibos de pagamento autônomo. A gente tem médico aqui que ganha, né, um valor astronômico, chega a 80, 100 mil reais, trabalhando é a verdade. Mas isso, evidentemente, sai do orçamento da saúde, que fica quase sempre comprometido, mas simplesmente para manter o médico na ponta ali, atendendo o paciente. Você acha, e aí eu quero pegar a experiência do Farid prefeito, né? Você acha que esse costume que se criou do pagamento IRPA acaba deixando os concursos públicos desinteressantes para os médicos, que eles pensam, bem, ao invés de eu fazer o concurso, vou trabalhar em RPA que eu ganho mais. E como nós podemos equalizar isso? Não, na verdade, essa terceirização que acontece, na verdade, é a única forma que as prefeituras conseguem de pagar um bom salário para os médicos. Porque ela não pode, nenhuma prefeitura pode oferecer um salário
maior do que o salário do prefeito. Então, eu não sei quanto seria o salário de prefeito aí em Peruíbe, imagino que seja 7 mil. 27 mil, 27. 27, sim, 27 mil. Olha, é alto o salário, hein? Acho que é mais alto que aqui no Guarujá, não tenho certeza, acho que é por aí. Mas eu acho que o funcionário tem que ganhar até 80% do que ganha o prefeito, se não me engano. Então você veja bem, qualquer plantonista, né, ganha em média de R$ 1.500 a R$ 1.800 por plantão. Se o cara der 15 plantões no mês, ele já está ganhando mais do que isso e não tem vínculo. Você está entendendo? A hora que ele fizer um concurso para ganhar aí R$ 20 mil, é um ótimo salário para qualquer classe trabalhadora, para qualquer nível, mas não para médico, porque o médico ganha muito mais. Ele trabalha em 2, 3 lugares, e quando ele se especializa, então, ele ganha muito mais, Cris. Então, essa questão é difícil de ser equacionada justamente por conta do valor do salário. Então, essa terceirização, ela sempre vai ser uma alternativa para as prefeituras, porque nenhum médico quer criar um vínculo, né, de trabalhar 5 vezes por semana numa cidade para ele ganhar 15 mil reais, 18 mil reais. Nós estamos falando de uma cidade, Peruíbe, que até paga bem 27 mil reais o salário do prefeito. Mas a maioria das cidades aí, no Brasil afora, paga muito menos do que isso. E nenhum médico quer. Eu fiz, quando fui prefeito, 2 concursos para médico. E em um dos concursos, só um médico se apresentou. E no outro, 2 se apresentaram. Então é isso. Ninguém quer criar vínculo para ganhar um salário relativamente baixo para a função de médico. Então é difícil equacionar isso. Por isso que eu falo que essa parceria com as faculdades é importante, porque você vai ter médico durante, sabe, são alunos, mas vão estar sempre supervisionados pelos seus professores, por outros médicos. Então vai ter muito mais médico por um preço muito mais baixo. E, logicamente, que os médicos especialistas, infelizmente, a saída vai ser a terceirização. E olha só, que curioso isso. O Farid acabou de falar que ele teve uma época que ele fez o concurso, só apareceu um médico. E isso nós estamos falando do Guarujá, que tinha já à época uma faculdade de medicina, né, Farid? Ou seja, só a faculdade não vai resolver esse déficit de médico, né? Não, nós não tínhamos... Não tinha na época? Nessa época, não. Eu acho que há 2 ou 3 anos que veio uma nova universidade para cá, trouxe o curso de medicina, e agora a UNAERP também. Nós temos a UNOeste e agora a UNAERP com curso de medicina. E que fez convênio com o Hospital Santa Amaro, por a cidade, foi excepcional. A outra, uma das faculdades fez convênio, se não me engano, com o Hospital do Guarujá. Isso, lógico, que é super importante para a cidade, né? Muito importante. E você acha, Farid, que se naquela época já existisse uma faculdade de medicina, que já tivesse formado uma turma, que isso é importante também, não basta ter uma faculdade de medicina, ela tem que ter formado turma, Você acha que se já tivesse, talvez esse número de presença de médicos no concurso teria sido maior? Não acho que teria sido maior, mas existe uma rotatividade muito grande, porque depois que você forma a primeira turma, Cris, de medicina, todos os anos você vai ter lá o 5º e o 6º ano. Aquela rotatividade de formandos, de médicos que vão estar prestando serviço nas unidades de saúde, desde que haja esse convênio. No hospital local, que foi o que o prefeito de Pariquaraçu falou, Farid, nós não conseguimos médico aqui, a gente precisa contratar médico a um valor muito alto, né, por empresas terceirizadas, por OS, e que se nós tivéssemos aqui essa faculdade de medicina, muito provavelmente esses médicos fariam residência aqui, esses médicos estariam fazendo o 4º, o 5º e o 6º ano dentro do hospital, isso facilitaria muito. Você imagina que aí existem casos, olha só, existe uma AME regional que está em Pariquaraçu, que atende boa parte aí do Vale, e eles têm uma demanda, olha, por mês, 10 consultas de, por exemplo, eu vou chutar aqui, 10 consultas para pediatria por cidade. Tem cidade que tem 20 ou 30, você imagina uma cidade, uma região que tem, eu acho que são 200 ou 300 mil habitantes, um pouco mais de 300 mil habitantes,
que a cidade, por mês, pode ter 10 ou 20 consultas de uma determinada especialidade. Isso é terrível. Imagina o que esse povo lá sofre, quanto a dificuldade que eles vivem, né? Então, acho que essa criação dessa faculdade naquela região, uma universidade federal, um curso de medicina federal, seria uma saída. Agora, para Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, eu acho que a saída, uma das alternativas, ela está muito mais fácil, talvez um pouco mais viável, pela proximidade com Santos, pela proximidade com Guarujá e até pela proximidade mesmo com São Paulo, São Bernardo, São Caetano tem faculdade de medicina. Então, acho que falta um pouquinho de, como é que eu posso falar? Vamos dizer até assim, criatividade para buscar soluções aí para essa questão. Ô Farid, eu queria só que você discorresse objetivamente, eu sei que nós estamos tomando seu tempo, mas é importante trazer essa experiência para cá, para que a gente possa discutir. A sua presença aqui na nossa região, você é uma liderança presente, então quando a gente tem que cobrar, tem que pedir dica, a gente vai procurar você mesmo, tem jeito, né? Ô Farid, aí a respeito da segurança pública, rapidamente, só para a gente concluir, você acha que a nossa região já está na hora de pensar em uma ação integralizada, né? Toda a região ligada, interligada e pensando políticas públicas em conjunto? Eu acredito, sim. Acho que nós já temos aí na Baixada, na região, uma central, né, não vou dizer de monitoramento, mas existe uma central que enfim, faz um levantamento de quais são os principais problemas de segurança para pontualmente tentar resolver. Enfim, existe um pouco isso, né? Está se tentando essa integração. Mas eu volto a dizer, Cris, que a maior solução, né, a mais importante e talvez a que seja a solução definitiva para a questão da segurança é ficar investindo cada vez mais, né, em projetos de geração de emprego e renda, né, e envolver jovens nesses projetos, qualificação profissional, cursos técnicos, enfim, não tem outra saída. Isso você pode fazer enfim, buscar uma articulação regional junto ao governo federal, junto ao governo estadual, para buscar trazer novas ETECs, novos cursos, enfim, combater segurança, violência, sim, com mais policiamento, é importante e tal, mas a questão mesmo é geração de emprego e renda e dar perspectiva de futuro para o jovem. Farid, agora vamos voltar para a questão do deputado estadual, deputado federal, que a nossa região precisa realmente ampliar essa base. A gente perdeu muitos nomes naquela onda que nós tivemos na última eleição, de colocar youtuber, igual o tal do Mamãe Falei lá, que não fez absolutamente nada. Janaína Pascoal, que achava que Peruíbe ficava no Nordeste. Alexandre Frota, que, olha, com todo respeito, isso é opinião minha, não é do Farid, tá? Foi um cara inútil para nossa região e teve uma quantidade considerável de votos. A gente precisa mudar todo este cenário, evidentemente. Eu quero justamente discutir isso com você, Farid. A nível federal, o estado de São Paulo carrega o Brasil nas costas. Arrecada horrores. Só o nosso porto aqui, a nossa região da Baixada Santista, então, tem uma arrecadação monstruosa. Este montante de dinheiro vai para o governo federal. Volta para a gente em torno de 30%. Eu estava até conversando isso com a deputada estadual Carla Morando. Volta para o nosso estado 30%. Isso quando a gente ainda não tem que ficar de chapéu na mão e de cócoras pedindo para o governo federal, que muitas vezes até chantageia o nosso estado. Como que a gente pode mudar essa questão da distribuição da arrecadação? Como pode um estado que faz a lição de casa, tem tanto recurso, segura o Brasil nas costas, volta uma ninharia, o estado de São Paulo ainda é o estado deveras mais organizado, mas a gente carrega todos os outros. Dá para mudar este cenário? Um deputado federal que represente bem o estado de São Paulo, que represente bem a região, consegue mudar esse cenário, Farid? Olha, essa é uma discussão que já se faz há muito tempo. Quando eu fui prefeito, nós fizemos várias idas a Brasília, aquela marcha de prefeitos, né? Qual que é o intuito sempre dessa discussão? Exatamente rediscutir o pacto federativo, ou seja, aumentar o repasse, né, da União
para os municípios, porque não é justo. Onde se arrecada os impostos, onde são gerados os tributos, onde são gerados os impostos, é nos municípios. Aí o governo federal recebe esse recurso e distribui uma pequena parte para os municípios e outra parte para os estados. E o governo estadual também recebe, a gente gera o tributo na nossa cidade, o governo do estado fica lá com esse dinheiro e devolve, parece que está fazendo um favor para os municípios. Olha, estamos mandando aí o repasse do ICMS, uma parte do repasse. Mas onde é gerado o ICMS? É nos municípios, na verdade, né? E o governo, né? O governo federal, os estados, ficam com a maior parte do recurso. Eu acho que essa questão ela é difícil, complexa, porque existe lobbies do governo federal, especialmente no governo federal, para que isso não mude. Né? O governo federal cria lá uma bancada de deputados e dificulta essa discussão, essa negociação. Eu sempre, todos os anos, existe a Marcha dos Prefeitos, eu participei de algumas quando eu era prefeito, e o presidente recebe todos os prefeitos, é uma festa, mas de prática muito pouca coisa acontece. Então, acho que a decisão, por mais que o governo federal não queira, a decisão está sempre na mão do legislador, dos deputados. Criar projetos, leis para mudar isso. E a gente importante votar direito para deputado, né? Exatamente, é isso aí. É lógico que é sempre bom que haja uma interlocução entre o executivo e o poder executivo. Isso é importantíssimo, que haja sempre esse diálogo, né? Os poderes têm que ser independentes, porém harmônicos, mas os municípios, como você falou, que eles sofrem muito mesmo. Você imagina que a gente é obrigado a gastar 15% do nosso orçamento com saúde, por exemplo. E saúde, todo mundo sabe, quanto mais você aumenta a tua estrutura de saúde, mais aumenta a demanda, e mais demanda dinheiro. E o governo federal te repassa uma parte desse recurso. E aí os municípios, muitas vezes, não têm recurso próprio para ampliar essa oferta de serviço, né? Então, é sempre uma questão terrível, né? A gente está sempre, assim, no limite. Os prefeitos estão sempre no limite, sabe? Sempre no sufoco, especialmente no que diz respeito à verba para a área da saúde. Então, acho que essa questão tem que ser melhor discutida, que haja uma união maior entre os deputados, né, que por mais que façam parte de bancada, a bancada de governo, é importante olhar para as suas cidades, para as suas regiões e buscar um equilíbrio maior nesse repasse de recursos. Farid, só para a gente concluir aqui, você, mais uma vez, eu gosto de bater isso, teve a experiência na prefeitura, né? Qual é a importância de um deputado federal, de um deputado estadual que seja próximo de uma prefeitura? O que um deputado estadual, um deputado federal pode fazer de fato e efetivo para uma prefeitura? Olha, eu vou dizer especificamente no meu caso que a minha esposa, a Raifa, foi deputada estadual. Você imagina que o deputado federal ele tem muito mais força, até por conta do que tem de recursos o governo federal, né, do que no caso o governo estadual. Mas a minha esposa, por exemplo, ajudou muito a nossa cidade aqui, o Guarujá, mas não deixou de olhar para o Vale, por exemplo. No Vale, a Raifa conseguiu ambulâncias para várias cidades. Olha só, um exemplozinho simples, né? Cidades pequenas aí que muitas vezes uma ambulância faz toda a diferença. Conseguiu ambulância, conseguiu maquinários para... Nós sabemos que temos as áreas rurais aí, não só no Vale, mas próprio Itaém, Peruíbe, né? E tem área rural, e essas áreas rurais precisam de manutenção nas vias de acesso, precisam de transporte escolar, enfim, são várias as questões, né, dessas regiões, dessas áreas rurais, que precisa de aporte, precisa de apoio do governo do estado, muitas vezes de governo federal, e um deputado pode ajudar muito. Eu cito o exemplo... Um deputado atuante em Peruíbe, é importante dizer isso. Sim, é importante claro. dizer isso. Você não falou, mas eu tenho que falar. Ela foi uma deputada atuante que faz falta até hoje na relação com o município.
Sim, conseguiu recursos aí para Peruíbe, para outras cidades da região, enfim, para toda a Baixada Santista, para o Vale do Ribeira, enfim, ela foi uma deputada atuante. Mas nós temos vários deputados aí na região, né? E eu não acho que seja apenas, Cris, a questão de mandar ambulância, de mandar emendas, mas, como você falou no início, de buscar uma articulação, né, com demais deputados para resolver, para tentar achar soluções para problemas que são crônicos da nossa região, como, por exemplo, você falou aí da questão dos alagamentos, né? São problemas que os deputados, se estiverem articulados, se quiserem trabalhar unidos, se quiserem criar realmente aí uma câmara, vamos dizer assim, para que nós possamos discutir essas questões regionais e buscar soluções, buscar recursos, buscar verba para resolver esses problemas, eu acho que esse sim é o grande passo que nós podemos dar aí na Baixada para a gente poder realmente fazer valer o nosso mandato, para falar, olha, nós temos deputados regionais, porque só mandar emenda, só mandar verba, não vai resolver. Eu acho que precisa ter essa articulação. Farid, nós estamos terminando o nosso programa. Olha, você demorou uma vida para aceitar o convite do Namíria. Você precisa voltar mais vezes. Eu sei que você tem uma vida corrida, mas você tem que voltar mais vezes. Eu quero fazer uma pergunta para você. Deixa eu até sair daqui, que eu quero fazer aquela pergunta polêmica, porque o Farid, como é meu amigo, né, ele hoje, a gente debateu vários temas aqui importantes, sim, mas não é porque ele é meu amigo que eu não vou entrar em temas polêmicos e eu quero saber de política regional. Você é candidato a deputado federal, né, e a gente tem que ser real na avaliação, né, do mesmo jeito que muitos dizem que o Mourão praticamente está eleito, muitos dizem que você tem uma grande chance de praticamente estar eleito também. Então você tem uma chance real de se tornar um deputado federal eleito da região. Os anjos digam amém, meu amigo Cris. Mas é o que o cronismo político avalia hoje, né? Tem pesquisas eleitorais que apontam isso, enfim, faz parte do jogo, né? Eu disputei a eleição, eu ainda consegui ganhar uma eleição e não levar, então eu sei como que é a complexidade de uma eleição. Mas vamos para o hipotético que vem se desenhando. E aí, terminou a eleição, nós vamos ter eleição aí no Guarujá, em 2024, correto? Sim. Aliás, em todos os municípios. Sim, o Farid já tem uma ideia se a esposa vai ser candidata a prefeita aí no Guarujá? Você sabe que isso é uma pergunta que me fazem constantemente, sabe, Cris? Isso, na verdade, me deixa feliz, envaidecido, porque a gente é lembrado, isso é super bacana, super legal. Fazem 14 anos que eu saí da prefeitura e as pessoas ainda lembram do que a gente fez, não é? Depois de tanto tempo. Isso é uma demonstração bem, assim, legal, bacana, do que nós trabalhamos, daquilo que nós realizamos na prefeitura, né? As pessoas lembrarem. Mas não tem planos para isso, a gente não tem planos, não. Minha esposa é uma grande companheira minha, sempre esteve ao meu lado em todos os momentos, como está agora de novo, está aí batalhando, fazendo a sua parte nesse processo eleitoral, me ajudando bastante, reunindo grupos de mulheres, batalhando, se envolvendo, como ela sempre fez para me ajudar. Mas não existe planos para isso. Eu acho que a gente tem que olhar essa eleição de deputado com bastante atenção, entender a importância dessa eleição, não só para Guarujá, Baixada Santista, mas para o Brasil como um todo. Eu acho que é um momento ímpar, né? Importantíssimo da vida brasileira, e não é diferente aqui no Guarujá, não é diferente na Baixada Santista. Eu acho que nós temos que buscar realmente eleger pessoas que são comprometidas com a nossa região, com as nossas cidades, com pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos que nós não vamos perder o contato assim depois da eleição. Enfim, eu acho que é um momento de, como você disse, né, as pessoas votaram em alguns momentos em figuras folclóricas, isso não é uma crítica, né? O pessoal fala assim, vou fazer um voto de protesto. Mas o preço desse voto de protesto, às vezes, ele é muito caro, né? Eu acho que não vale a gente protestar dessa forma. Acho que protestar, de verdade mesmo, é votar
né, conscientemente, votar em pessoas, como eu disse, que tem história, tem compromisso, né, com a sua cidade, com a sua região, pessoas que já realizaram, que não vão aqui só prometer fazer, mas que já fizeram antes. Então, acho que essa é a melhor forma de protestar o voto, né? Votar consciente, votar certo. Perfeito. Beijo no seu coração, Farid. Obrigado, Cris. Um abraço para você, para todo mundo aí, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, do Vale aí. Eu sei que você chega em Pedro de Toledo, chega em Itariri. Um abraço para todo mundo aí, muito sucesso para você, muita saúde e espero que essas eleições, de verdade mesmo, a gente possa cumprir, cada um de nós, o seu papel, a sua função como cidadão, como pessoa pública e fazer o melhor pela nossa região, pelo nosso estado e pelo Brasil. É isso aí. Um grande abraço, Farid. Esse foi o nosso querido Farid Madi, que esteve com a gente no programa de hoje, debatendo temas importantíssimos sobre a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Eu acho que nunca neste programa nós conversamos tanto sobre caminhos que a região metropolitana da Baixada Santista precisa seguir. Obrigado pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser, e tenho absoluta convicção que Ele há de querer. Tchau, tchau.